sair também. Segura aí, vai embora. Você já trocou? Você está fora do Wi-Fi. Gente, boa noite. Acho que nós estamos ao vivo aí. Nós vamos já iniciar. Só um minutinho para nós compartilharmos. Para quem já está acostumado, puder nos ajudar a compartilhar, nós agradecemos, tá? Daqui 2, 3 minutinhos nós estamos iniciando. Desculpem esses minutinhos de atraso, para quem estava junto com a gente agora lá. Nós estávamos lá no Companheiros da Luz em Birigui, nós estamos já com 40 pessoas. Nos desculpem esses minutinhos de atraso aí, mas foi por conta disso, tá joia? Então, quem está acostumado e já puder compartilhar com os amigos e grupos, nós agradecemos. Nós vamos iniciar, tá bom? E enquanto isso, quem puder falando para a gente, está tudo em ordem, som, imagem, para a gente não ter problema que nós tivemos 2 semanas atrás aí, nós também agradecemos. Também quem quiser já ir comentando sobre a palestra de ontem, nós vamos depois aqui ler os comentários, também para já ir ganhando tempo, também, como sempre, toda semana nós agradecemos, tá? Conseguiu aí? Gente, tudo bem aí? De som, imagem? Bom, nós já estamos aí com 50 e poucas pessoas. Estou vendo aí, Valéria já está com a gente, Iris, Edmilson, Conceição, acabei de entrar, não vi muito, Pri também está aí. O som não está legal, o que está acontecendo com o som, gente? Aí eu desligo aquele lá. Maria José está falando já da palestra de ontem. O Anderson falou, o som não está muito legal. Anderson, qual que é? Você acha que está muito chiado? Será que é do microfone? Eu vou do microfone não, do ventilador, eu vou desligar aquele ali, ó. Desliga aquele ali, por favor. Você desliga ali. Dá uma olhadinha, vê se vocês acham que melhorou. Eu vou desconectar e conectar de novo. Faz mais barulho que o outro. Menos vento, né?
Alexandre quer matar a Eu gente. já saio detetizada. Perfume novo. Não, detefom. Gente, vê se melhorou aí o som. Agora nós desligamos aquele ventilador aqui que fica em cima. Às vezes ele que fica dando esse barulho aí, tá? Dá uma só ver pra gente, por favor. E o Facebook faz isso, porque eu acabei de compartilhar a palestra, não consigo compartilhar. Gente, tudo bem aí? Melhorou, Anderson? Obrigado. Mari Lourdes, bem-vinda. Joseph sempre está com a gente. Falou que melhorou. Então é aquele ventilador lá de cima mesmo, gente. Então nós já vamos começar já. E aí nós espero que tenha melhorado para vocês. Se quiserem comentar, o pessoal já está acostumado a respeito de ontem. Lendo, você está conseguindo ver já? Vou tentar mais uma vez. Clica. Vamos ver se vai. Vou compartilhar. Não tá vendo não. Só fica solto na palestra. Não tem problema. Gente, tudo bem aí? Então, nós estamos aí já. Como eu falei, o áudio falou que já está melhor. De sorte falou que melhorou. Está excelente o som. Camila De Luca, obrigado. Edmilson também falou que melhorou. Rosana Borghetti, bem-vinda. Zilmar falou que está ok. Márcia, bem-vinda. Claudinha, nossa Paquita preferida, melhorou. A Camila está falando. Mary falou que melhorou. Melhorou o chiado, parece que melhorou então para todo mundo aí. Gente, então boa noite a todos agora de novo. Como nós sempre falamos, o Wagner também já chegou por aí, obrigado. Ana vai fazer oração, só lembrando, né? A gente sempre começa o estudo da quarta comentando a respeito da palestra da terça-feira. Ontem nós tivemos o Lucas Gabriel lá de Manaus falando sobre os animais da doutrina espírita. Então nós vamos começar com esse, que eu já vi alguém aí falando que gostou muito. Quem quiser comentar, fique à vontade. Lembrando, no formato que a gente está, quem está entrando pela primeira vez, nós fazemos esse comentário, a Ana vai fazer oração, nós fazemos esse comentário, damos os avisos, se vocês quiserem participar, depois nós começamos as questões do estudo com a participação de vocês. Desde quando nós retornamos, nós só paramos 2 semanas, mas agora, a partir de janeiro, nós temos tentado nós sempre tivemos uma participação muito grande de vocês, mas hoje nós estamos deixando vocês falarem mais ainda, porque isso tem enriquecido e tem nos ajudado muito. Então, dessa forma, nós estamos tentando, enquanto a Cláudia está lendo e a Cláudia e a Ana comentam, eu estou tentando pegar os comentários de vocês para que a gente coloque aqui na mesa, e para todos que estão assistindo, nós temos 100 pessoas, para que a gente aproveite ao máximo possível a participação de vocês, que na maioria das vezes, inclusive com comentários e posições que são muito melhores do que as nossas aqui, e acabam nos ajudando demais nessa composição de conversa nossa mesmo, que é o formato que a gente resolveu. O Anderson está entrando aqui, está falando para a gente mandar um beijo para Santa Quitéria, no Ceará. Centro Espírita Filhos de Deus. Bem-vindo, Anderson. Compartilhe com os amigos, não sei se vocês já voltaram com as atividades, nós vamos falar disso um pouquinho. A Beth já falou que está com o livro dela lá na mão. Gente, nós estamos já com quase 150 pessoas, 130. E convidem mais pessoas para participarem, principalmente nesse formato, para que as pessoas participem, para que nos ajudem na construção das ideias, nos questionamentos, enfim. É essa a ideia quando nós pedimos para as pessoas compartilharem. Tá joia? Ana, faz oração para a gente começar? Boa noite a todos. É uma gratidão, uma alegria muito grande ver tanta gente com nós aqui. Como a Alexandre falou, é muito importante o comentário de vocês, porque a gente não está aqui para dar aula de doutrina espírita, a gente está aqui para trocar informações, a gente aprende muito, né? Então eu convido a todos a uma oração para a gente começar o estudo dessa noite. Elevando o nosso pensamento a Deus, em gratidão por mais um dia, por mais uma oportunidade de estarmos reunidos. Gratidão também ao nosso Mestre Jesus, nosso irmão mais velho, nosso guia e modelo a ser seguido.
E principalmente aquele irmão que a gente pode contar toda hora, essa imagem que a gente tem que ter de Jesus próximo. E de Deus também, um Pai amoroso, um Pai carinhoso que nos dá colo, nos acolhe. Gratidão a todos que estão assistindo conosco. Peço que a espiritualidade que trabalha conosco visite a todos nesse instante, levando muita luz e paz. Peço permissão ao mentor espiritual desta casa de oração, a toda a equipe espiritual que acompanha os nossos trabalhos, para darmos início ao estudo do Livro dos Espíritos dessa noite. Gratidão e que assim seja. Sim, sim. Quer começar comentando alguém com a palestra do Lucas ontem? Hoje nós vamos diminuir os comentários, porque senão os caras vão ficar bravos com a gente hoje, porque eu atrasei aqui. Cláudia, quer começar você? Olha, eu fiquei, assim, a gente fica parado diante de tanto entendimento, uma pessoa tão jovem, com tanta sabedoria, porque eu não consigo ler e gravar o livro que eu li, o capítulo que eu li, ele tem tudo, né, na mente. Começando. E outra coisa que ele falou, ele começou dizendo que o Espiritismo nos dá todas as respostas que nós precisamos. Basta ler. Gente, se ler o Evangelho e o Livro dos Espíritos, a gente encontra explicação para a lei, para a tragédia, para a morte. Né? Se a gente estudar, a gente encontra explicação realmente para tudo. E outra coisa que ele disse, amar a Deus é respeitar toda a forma de criação de Deus. Seja ele vegetal, animal, que nós temos que respeitar todas as criaturas criadas por Deus. Aí me veio um questionamento. Fogo sendo colocado na mata, mata destruída, animais morrendo. As pessoas que fazem isso é uma falta de respeito. Eu acredito que elas não têm o desenvolvimento ainda e o crescimento espiritual necessário para fazer isso, porque ela não é obrigada a gostar do animal, da mata, mas ela tem que respeitar. Assim como eu não gosto de cachorro, então não tenha. Pegar um animal para não cuidar, não pegue. Porque a partir do momento que você adotou um animal, que você assumiu aquele animal, você tem que tratar ele. Se você não tem condições, deixa ele lá no abrigo onde ele está, melhor do que pegar e maltratar. Porque eu estou vendo casos assim, que eu fico chocada diante de como um ser, que se diz ser humano, tem coragem de fazer aquilo com o animal. Então, eu tenho condições de ter duas, eu tenho duas e cuido da melhor forma possível. A partir do momento que eu ver que eu não consigo mais cuidar, eu não vou ter. Se eu não gosto, eu não quero, eu também não devo chutar um animal na rua, maltratar. Eu tenho que respeitar, é dever de toda pessoa. Aí optar, se ela vai ter ou não, aí é problema dela. Agora, respeito com a natureza, com os animais, eu acho que é fundamental. Vou aproveitar um comentário aqui do Wagner, também que me chamou a atenção, viu, Wagner? Porque ele não falou só uma, nem duas, ele falou várias vezes. O primeiro, ele recebeu Jesus primeiro foram os animais. Antes, Pode continuar, só vou mexer lá que tá. foi um chiadinho. Né? Antes de qualquer, estavam todos os animaizinhos ali, indo à luz, recebendo Jesus. Antes dos animais. Realmente, é muito iluminado, ele está só relembrando, né, porque ele fala várias citações, enfim, não vou falar do Lucas porque é chovendo molhado. Eu tenho uma grande admiração por esse menino, eu sei que estuda bastante também, mas tem uma grande facilidade em falar sobre a doutrina, em falar sobre o Cristo. E vou ser sincera para vocês, ontem, antes de assistir a palestra, eu tinha comido acho que um pedaço de frango, uma coisa assim que eu, para não atrapalhar, então fui jantar antes, me passei tão mal, que consegui fazer passar mal. Então eu já tô assim, vou tentar, lógico, porque me tocou demais a palestra dele. Porque eu tenho um grande amor realmente. Espera só um pouquinho. Gente, está todo mundo ainda muito chato. Eu vou tirar de novo e voltar. Dá uma olhadinha pra gente como é que tá. Você falou que voltou o chiado. É verdade, a gente tá achando muito, né? Não, Anderson, não é ser chato não, é nos ajudar a... Aqui.
Aí vai falando pra gente se tá melhorando, gente. Porque... Piorou, chiado no som, não dá pra ouvir o que ela fala, tem chiado. Depois agora, vamos ver se tá Vamos ver se melhora. Enfim, a palestra de ontem foi... Vamos, Valéria, tô começando a segunda, terça, quarta, quinta. Juro, ontem ele pegou pesado não, ele falou sobre a doutrina, ele falou sobre exatamente o que tinha que ser falado. Ah não, matar barata não, amar barata e meus Vê se melhorou o som pra mim. Eu tô respondendo. Tá melhor o som? O som está ruim. Chiado e baixo. Ah não, a Cláudia faz isso por mim. Fica tranquilo. Quando mexe... Vê agora que trocou o microfone. Nós vamos mudar o microfone. Vê se melhorou já, por favor. Fê, continua ruim, vê de novo, por favor. Continua chiado. Mesma coisa. Agora, se eu troquei o microfone, são 2 microfones. Vê se melhorou, por favor. Agora viva, continua. Melhorou. Ótimo. Uns falam ótimo, outros continua ruim. Alguém dá uma pessoa pra nós, resolve. Continua. Melhorou. E aí, gente, melhorou ou continua ruim? O chiado permanece. Bom, tá com chiado, mas melhorou um pouquinho? Não dá pra ouvir? A gente vai tocar sim, porque... E às vezes o chiado tudo bem, mas o volume aí tenta dar uma melhoradinha aí. Nós trocamos aqui os microfones, dá uma olhada, ver se vocês conseguem. Sem chiado, ficou ótimo, o chiado subiu, que bom. Que bom. Ah, então já. Então, obrigado, Tirso. Então já. Então vamos tocar assim. Então, na verdade, a palestra também valeu muito por todo o ensinamento. A questão do respeito, concordo com a Cláudia, não gosta, mas respeite, né? Quem tem, cuide, não abandone o seu bicho de estimação, não jogue na rua, tenha consideração, se coloque no lugar desse animalzinho. Joia, bom, parece que melhorou o microfone, gente, e aí a gente vai tentando Paulo, por aqui. Obrigado a todos. Bom, gente, a respeito da palestra do Lucas ontem, primeiro, que realmente é aquilo que eu falo, é um menino que tem um conhecimento muito grande, com certeza tem uma bagagem espiritual muito grande, mas que estuda bastante. Eu sempre digo que se nós começarmos a nos apegar, veio pronto, nós estamos enrolados, né? Porque aí nós desmerecemos o esforço de cada um. Então, claro que estuda demais da conta, se dedica ao estudo e ao conhecimento da doutrina, para que possa tentar passar da maneira com que ele passa, extremamente clara em relação a tudo isso. Com relação ao que a Cláudia falou, eu achei que ele foi muito feliz, primeiro, fazer uma abrangência bacana em relação à doutrina, porque muitas vezes poucas pessoas, muita gente que chega até nós não é espírita e acaba construindo, ele construiu uma ideia pelo menos básica do que a doutrina nos diz a respeito disso, para depois entrar nessa questão dos animais e em relação à doutrina espírita. O final, eu sempre disse, no final quem acompanhou, nós comentamos sobre isso, ele foi muito feliz quando ele nos diz, e nós temos, para variar, né, nós temos que tomar um cuidado muito grande, que essa consciência, ou com esse já, para quem já consegue não ter mais o hábito de ingerir carne animal, muito bacana e tal, o que não, né, ele deixou muito claro, e eu concordo muito com ele, que isso não quer dizer na nossa evolução moral, né? Nós temos muitos vegetarianos e veganos extremamente mau caráter, extremamente ruins moralmente, como muitos que comem carne são muito boas pessoas. Então, moralmente, eu aprendi que de repente eu já não preciso mais me alimentar de um animal. Isso a doutrina espírita nos deixa claro, e é isso que ele tentou abordar ontem, achei que foi muito feliz, de que isso naturalmente vai desaparecer. Para quem já não consegue, para quem já consegue não se alimentar de carne, ótimo, show de bola, continuemos. Mas, é o que eu sempre digo, nós temos tantas coisas a melhorar, principalmente morais, e essa é mais uma delas, né? O dia que a gente não fizer mais fofoca, o dia que a gente não levantar mais mal-humorado, o dia que a gente não falar mal dos outros, o dia que a gente não brigar mais com o marido, com a esposa, com o filho, com o vizinho, com o patrão,
e também não comer carne, show de bola, nós estamos realmente no caminho certo, né? Por isso que a gente fez questão de comentar que os vícios morais, os nossos problemas, aquilo que eu comentei ontem em relação ao aborto, mas então, como nós falamos outro dia, nós precisamos de conscientização. Se nós formos pensar assim, só em questão de conscientização, nós não estaríamos brigando para não termos mais rodeio, nós não temos mais a vaquejada, para nós termos lei de proteção contra o animal, né? Valéria, com certeza uma vida é maior que uma fofoca, mas muitas vidas são tiradas por fofoca. Então a questão moral sempre vai estar ligada à nossa evolução moral. E o parar de comer carne e não tirar a vida de um animal continua nessa questão, né? A gente precisa sempre estar evoluindo moralmente em relação a todas as outras. Em relação a uma vida maior que uma fofoca, essa questão do aborto nós sempre temos comentado. Então as leis nós não temos que interferir, o que eu falei para o Lucas ontem, nós como espíritas, ou como, nós não temos que interferir, mas porque nós não somos nem advogado, nem juiz, não é nós pelo menos, não tem que ter em relação a isso. Mas nós temos que defender os nossos posicionamentos em relação ao que a doutrina espírita diz, né? O que eu acho ou não, aí realmente é uma questão particular. Mas com relação às leis, se nós pensarmos que nós não precisamos de leis e só de conscientização, nós não brigaríamos para ter a lei de proteção contra os animais, como a Cláudia falou. Hoje, se você abandonar um animal, você responde por isso, judicialmente, inclusive. Até pouquíssimo tempo atrás, nós fazíamos isso a roda, aliás, continuamos fazendo isso a roda, de maneira que não tinha responsabilidade nenhuma. Então, é nesse sentido. E com relação às questões morais, nós precisamos. Aquilo que eu sempre digo, com relação ao que eu disse da fofoca, a Valéria falou que a vida vale mais do que a fofoca, com certeza. Mas muitas vezes a nossa língua mata muita gente, ou encaminha para que muita gente cometa equívocos. E de maneira alguma nós diminuímos o valor da vida, muito pelo contrário, né? Mas todas as outras situações nós precisamos ir construindo, e isso a doutrina espírita nos oferece o tempo todo, que é essa mudança moral, esse questionamento moral, de que a gente vai melhorando aos poucos todos os nossos questionamentos. Quando nós colocamos, por exemplo, numa situação abusiva, num relacionamento abusivo, e nós hoje temos a Lei Maria da Penha que protege a mulher de uma forma que nós não precisaríamos de lei, uma coisa tão natural e tão consciente, né? Tão consciente já para a maioria da população, de que nós não precisaríamos mais de uma lei de igualdade social, inclusive o Lucas lembrou disso ontem. Mas nós precisamos porque ainda nós temos muitas pessoas que ainda não entendem. Nós temos muitos maridos ainda que abusam emocionalmente, sexualmente, fisicamente de mulheres, de esposas, né? Então, toda essa construção ela vai ser aos poucos e gradativa. Tomara que cada um consiga evoluir em todos os aspectos, né? Como a gente sempre diz aqui, o intelectual e o moral, eles precisam andar, a Ana sempre lembra disso do Richard, as duas asas conseguindo bater com o mesmo equilíbrio, ainda nós não temos, né? Então a gente sempre diz em relação a isso, né? E lembrando, e ele lembrou ontem, muitas vezes nós falamos, e muitos, e aí eu vou usar os dois lados, muitos que comem carne e são espíritas usam a passagem de Jesus, olha, não importa o que entra na boca e o que sai da boca, é claro que cada um interpreta e leva isso puxando a sardinha para o seu lado. Mas muitas vezes, como a Valéria comentou, o que sai da boca muitas vezes mata sim, né? Mas não foi isso que Jesus falou, não quis dizer que, olha, pode comer carne sim ou não, porque acho que tinha preocupações maiores naquele momento, para que a gente entendesse coisas mais básicas. Mas eu achei que a reflexão do Lucas ontem fez, pelo menos, como a Ana falou, e a Cláudia falou, muita gente está comentando aqui, pelo menos refletir no que a doutrina espírita nos diz a esse respeito. Quando nós temos a doutrina espírita, o que nós brigamos e batemos no peito, quando nos é conveniente em relação ao livre-arbítrio, nós gostamos do livre-arbítrio. Quando nós não concordamos ou queremos que um lado seja, aí nós não queremos o livre-arbítrio, nós queremos que o outro faça o que a gente acredita ser o melhor. Quando, na verdade, cada um vai entender, assimilar e praticar, principalmente, cada um ao seu tempo. Mas achei que foi de uma riqueza em relação à doutrina fantástica, como sempre que o Lucas participa com a gente. E o importante é isso, né? Ele se baseou em relação à doutrina espírita, como eu sempre digo, e não na opinião pessoal do Lucas. Quando nós colocamos a nossa questão pessoal, nós acabamos colocando paixões.
né? Então, por isso que eu gosto muito quando as pessoas que a gente convida fazem a apresentação em relação à lucidez e o que a doutrina espírita nos oferece, certo? Mais alguma coisa a respeito de ontem? Não, tem só um comentário a respeito do que você está falando. O Flávio colocou: se nós humanos que temos a capacidade de pensar não compreendem a Deus, por que achamos que os animais não sejam capazes de entender? Exatamente. Bom, gente, respeito, né? tudo é uma questão de respeito. Nós precisamos, e é isso que eu falo. Por isso que eu disse que são vários aspectos que nós temos que desenvolver, e um deles, que a doutrina nos diz, ou pelo menos a interpretação que nos dá, é de que naturalmente isso vai acontecer, né? De que o alimento nosso da carne, com certeza, não vai existir num determinado ponto da nossa evolução. Como não vai existir mais a maledicência, como não vai existir mais as duas grandes chagas que nós toda semana, todo estudo nós falamos, que é o egoísmo e o orgulho. Eu só acho que a gente não pode medir o outro pelo que ele come ou deixa de comer sem conhecer exatamente a pessoa. Olha, quem come carne, então ele tem uma moral. Não, por isso que eu falei, o Lucas foi muito feliz em falar disso. Né? Cuidado, porque como o Edmilson falou aqui, já diminui bastante. Como nós comentamos ontem, o Alexandre, em casa nós já diminuímos bastante a quantidade de carne que a gente comia. Então a gente não pode e não deve, não só a questão da carne, mas em todas as outras questões, apontar o dedo. Olha, você está com, né? Nem a pessoa que não come ou a pessoa que come. Fica muito chato. Não, e nós não temos essa medida, gente. Acabei de fazer a palestra lá em Birigui, nós não temos essa medida. Né? Primeiro, nós não temos o direito de julgar o outro. Segundo, é que nós não temos essa medida. Né? Por isso que eu comentei do Lucas em relação a isso, de que isso é uma questão da minha evolução. Olha, eu já entendo que eu devo, eu entendi que eu não devo mais comer carne animal. Né? Show de bola, beleza. Então, nesse aspecto, você já entendeu mais rápido do que a Cláudia. Em contrapartida, em outras questões, eu ainda tenho dificuldade, que são várias as que nós temos que evoluir moralmente, principalmente. Né? Por isso que eu falei que o final ontem ele fez essa questão, comentei com a Ana, que ele foi, inclusive, eu achei que ele fez questão de comentar isso, de que essa evolução é individual, mas que muitas vezes não quer, e não muda em relação ao moral, é o que eu falei. Nós temos carnívoros extremamente caridosos e bondosos, e temos veganos e vegetarianos extremamente mau caráter. O fato de eu não comer carne é uma coisa que eu já aprendi que eu não preciso mais. E eu consigo fazer isso. E assim por diante. Como nós temos o inverso também. Então nós só precisamos tomar muito cuidado. Eu sempre digo que o julgar o que o outro melhorou moralmente não cabe a nós. Né? Não cabe a nós. Cabe a cada um entender, tentar colocar em prática o que eu entendi. Eu sempre digo isso nos nossos estudos. Nós vamos estudar hoje 3 questões, né? E depende do que eu vou entender, e mais do que eu vou entender, o quanto que eu vou conseguir colocar em prática na minha vida o que nós estamos estudando. Então, se eu já tenho uma interpretação de que eu não devo, ou que eu não deveria mais me alimentar de carne animal, show de bola, eu já entendi isso. A Cláudia ainda não, o Alexandre ainda não, a Valéria já entendeu, a Márcia já entendeu, o José já entendeu. Nesse patamar, isso eu já consegui, já estou fazendo. Show. Quando eu falei da fofoca, é nesse sentido. E fofoca e maledicência cria problemas fantásticos. Muita gente falou aqui, mata sim, e a gente tem visto isso. Mas é só um dos exemplos. Né? E nós cometemos outras atrocidades maiores ainda, infelizmente, no nosso dia a dia, inclusive. Às vezes nos colocando em risco, às vezes colocando filhos em risco, quando nós nos colocamos em risco em relação a várias atitudes. Né? Então é nesse sentido que eu acho que nós precisamos tomar cuidado. Gente, nós continuamos com a campanha da cesta básica, né? Está lá na página, quem quiser ajudar, nós retomamos. A partir desse mês nós estamos precisando de ajuda de novo, nós voltamos à campanha, porque nós vamos até provavelmente mais um bom tempo. Tá? Amanhã, 7 horas da manhã, nós temos o Evangelho no Lar, para quem quiser acompanhar, transmissão ao vivo, das 7 às 7h30 do Evangelho no Lar, eu e a Ana fazemos. E amanhã à noite, às 7h30 da noite, nós vamos ter um bate-papo
com o Guilherme Velho, que é um estudioso, tem feito um trabalho muito bacana, minucioso a respeito de, principalmente, cartas psicografadas, trabalhos de psicografias, tem feito um levantamento, um estudo criterioso, levantando todas essas informações, vai estar com a gente amanhã, batendo um papo sobre isso, tá joia? Eu vou fazer dois comentários desagradáveis que aconteceram ontem, falei agora há pouquinho, falei ontem na palestra do Lucas, para quem assistiu, já está sabendo do assunto, postei na nossa página, falei agora há pouquinho em Birigui, vou falar hoje, vou falar amanhã, vou falar semana que vem. A Fergus Editora, que é a editora que nós sorteamos aqui a semana retrasada, o livro Parábola de Jesus 2, foi pedido através de uma ação judicial. A Fergus foi informada que a FERGS, Federação Espírita do Rio Grande do Sul, pediu para que eles mudem o nome e a logomarca deles, porque isso pode estar prejudicando a procura pela FERGS no Google e atrapalhando a venda de produtos da FERGS por conta do nome ser muito parecido. E vai aqui, eu já falei hoje de novo para o Sérgio, falei ontem com o Lucas fez o mesmo comentário, e eu vou falar o que eu falei sempre. Isso não me surpreende, mas me entristece, porque a gente sempre acredita que isso pode melhorar. Me surpreende por causa das federativas, todo mundo sabe a minha opinião a respeito disso, não vou comentar aqui, porque senão os caras processam de novo e vão estar prejudicando os nossos trabalhos através disso. Mas é triste ver uma federação, uma federativa, uma instituição que teoricamente tem os mesmos objetivos das pessoas sérias que estão desenvolvendo trabalhos, tomar uma atitude dessa, sem sequer entrar em contato com as pessoas que construíram esse trabalho e têm feito um trabalho muito sério em relação à divulgação da doutrina espírita. Então fica o nosso repúdio a essa ação, embora nós somos pequenos, insignificantes para as federativas, fica a vergonha de saber que uma federação tomou uma atitude desse tipo. E quem achar que não gosta, eu sinto muito, é a minha opinião e a posição do amigo do bem. Uma federativa entrar com uma ação judicial para se trocar o nome, porque está achando que está prejudicando a venda de livro, precisa repensar o que acredita, o que pensa em relação à doutrina espírita. Está na hora de realmente repensar. E não vou falar mais dessa instituição porque me envergonha, mas do assunto vou continuar falando. A respeito de atividades presenciais, gente, muitas casas voltando aos poucos, tomando as medidas preventivas necessárias dentro dos protocolos, muitos que defendem a ciência, batem a peito da ciência, quando as pessoas tomam as atividades presenciais dentro dos protocolos exigidos pela ciência, questionam, fazem bico, mandam mensagem no WhatsApp, põe mensagem nas entrelinhas na página pessoal. Gente, nós não vamos voltar às atividades presenciais porque o nosso centro é muito pequeno e não faria sentido. Se nós colocarmos 30% da capacidade, caberiam uns 4 pessoas ou 5 pessoas aqui. Seríamos nós 3 que estamos aqui, mas 1 ou 2 pessoas. Nós achamos que ainda não teria necessidade. Nós não vemos essa necessidade ainda. Talvez mudemos de opinião mais para frente. Mas por enquanto vai. Mas temos várias e várias atividades voltando, várias casas retomando atividades com cuidados necessários. Vou citar, coloquei na minha página pessoal ontem, o Verdade e Luz de Jaú, um centro enorme que faz um trabalho fantástico de divulgação de doutrina assistencial, voltou às atividades com os protocolos exigidos pela lei e já estão retomando. Chico Xavier em Bauru, o Tato está fazendo uma palestra lá quase toda semana, presencial, com as medidas que a vigilância exige, que os protocolos exigem. Casa Maria de Nazaré, de Duartina, tem voltado às atividades presenciais dos protocolos. Recebemos, ainda bem que foram pouquíssimas, alguns fazendo críticas, chamando de irresponsáveis os que fizeram as cartas psicografadas no sábado passado, enquanto, por exemplo, com amigos próximos que estão fazendo palestras presenciais, a pessoa não se manifestou, mas mandou WhatsApp questionando e criticando essas atitudes. Não consigo entender. Se as pessoas estão tomando as precauções devidas, cada um sabe e responde pelos seus atos. E as casas, as diretorias, devem ter essa noção da importância, das dificuldades, das necessidades e das
ações que devem tomar para precaução, né? E não o espírito mentor da casa, né? Porque senão é muito simples, isso a doutrina espírita nos diz o tempo inteiro. Quem responde pelas minhas ações sou eu, não o guia espiritual do Amigos do Bem, não o guia espiritual do médium tal, do Alexandre e da Cláudia. Eu é que preciso identificar se eu tenho condições, se o Amigos do Bem tem condições ou não em relação a fazer, tá bom? Então é nesse sentido que nós temos falado em relação a isso. Não que nós somos contra, não que nós somos a favor, acho que cada um tem que entender e interpretar. Por exemplo, no sábado ele foi criticado porque fizeram atividade presencial com as cartas, num lugar que cabem 500 pessoas, tinham 90, então estava dentro do protocolo. E no domingo atenderam 100 pessoas, 100 moradores de rua com o almoço. Minha pergunta sempre vai ser essa, né? Será que foram irresponsáveis de no domingo oferecer almoço para essas 50 pessoas que moram na rua, que são pessoas de risco social e que foram atendidas, ou no domingo não foram irresponsáveis? Ou quem está sentadinho e tem a condição de ficar em casa e não está fazendo trabalho, se nós não estivéssemos colocado em risco a Cláudia, que foi distribuir marmita, as 300 marmitas por dia que foram distribuídas, se essas pessoas não estariam em situação muito pior social do que se encontram hoje. Então nós temos os nossos medos, sim, nós temos noção da pandemia, das nossas responsabilidades, mas a fome continua batendo a porta de todo mundo. O desespero para todo mundo é muito grande. Para quem tem condição de fazer isso e criticar sentado em casa, muito bacana. Continue assim, continue fazendo essas críticas abertamente ou veladas, mas faça a todos de maneira igual. E quando tiver que bater palma, que a pessoa está fazendo o trabalho e atendendo 100 pessoas, 150 pessoas, também faça. Porque não é fácil dar almoço, corte de cabelo para 100 e poucas pessoas, num domingo, que está todo mundo descansando com a família. E as pessoas estão fazendo o trabalho da melhor maneira possível. Então, quando a crítica tem que ser feita bacana, mas faça de maneira igual, tá bom? Eu acho que são esses, gente. Hoje nós vamos tomar já. Quem está com o livro dos Espíritos na mão, desculpem demorar tanto, nós já atrasamos e ainda falamos um monte de coisa, desculpem. Parte terceira das leis morais, lei de liberdade. Nós estamos no item liberdade de consciência, é o último item, né, do liberdade de consciência. Das questões 840 a 842 nós vamos tentar fazer, tá joia? Então a Cláudia vai ler, Cláudia e Ana vão comentando, vocês comentem aí, nós vamos tentando aproveitar os comentários de vocês para a gente discutindo, tá joia? Vamos lá. Será atentar contra a liberdade de consciência por óbices as crenças capazes de causar perturbações à sociedade? Podem reprimir-se os atos, mas a crença íntima é inacessível. Reprimir os atos exteriores de uma crença, quando acarretem qualquer prejuízo a terceiros, não é atentar contra a liberdade de consciência, pois que essa repressão em nada tira a crença à liberdade, que ela conserva integral. Quer comentar? Quer começar? Eu posso reprimir o ato da pessoa. Agora, a liberdade dela acreditar naquilo que ela estava fazendo, jamais. Vou pegar um exemplo bem assim, aquela crença que acredita que tem que sacrificar animais para entregar aos deuses. Eu posso reprimir o ato de sacrificar o animal, que isso é errado. Agora, ele pode até parar, porque existem leis, ele pode ser preso, mas a crença dele, de que ele fazendo aquilo, ele estaria agradando a Deus, eu não posso tirar de dentro dele. Está ali. Não é só se a consciência dele, se ele reconhecer que aquilo, ele, mas outra pessoa fazer isso por ele não consegue. Não, perfeito, Cláudia. Nossa, fez uma definição perfeita. Eu posso reprimir o ato, mas a pessoa só vai mudar a sua crença quando é um ato que faz mal, tem prejuízo a terceiros, enfim, que é recriminado. Ela só vai mudar a sua crença quando ela conseguir entender moralmente que aquilo está errado. Não adianta eu querer impor a essa pessoa que está errada, né? Só quando essa verdade moral ela entender que aquilo é matéria, como a
Cláudia está falando, né? Você fazer uma atrocidade com um ser humano até, tinha muitas crenças de atos assim, com animais ainda, que aquilo é puramente matéria e que em nenhum lugar está escrito que a gente tem que fazer isso é matéria, a gente tem que mudar por dentro, né? Moralmente. A minha moral é que me melhora e melhora as pessoas com quem eu convivo. Como a Cláudia falou, ele pode parar por causa das leis, mas a crença só vai mudar quando ele quiser, né? Quando ele tiver essa consciência. O Wagner falou aqui, o nosso íntimo só Deus acessa. Desculpa, você fala mais alguma coisa? Não, falei, perfeita a colocação da Cláudia. Gente, eu acho que a Claudiana falava, foi, inclusive como o exemplo que a Cláudia deu é perfeito. Mas a gente precisa, o comentário embaixo de Kardec eu acho que é muito bacana da gente atentar e tentar. Mas eu acho que o exemplo dá para a gente entender perfeitamente. Né? Reprimir os atos exteriores de uma crença quando acarretem qualquer prejuízo a terceiros, essa é a parte para a gente entender. Ó. Não é atentar contra a liberdade de consciência, pois que essa repressão em nada tira a crença da liberdade, que ela conserva integral. É o que a Cláudia e a Ana falaram, né? Eu posso reprimir, porque realmente quer dizer, é um absurdo. Né? Hoje você vai preso, né? Nós estávamos falando em relação à lei de animal, nós acabamos de falar. Por exemplo, você sacrificar hoje qualquer tipo de animal em relação a isso, independente da crença, você tem uma lei hoje que pune. Né? Daí a importância das leis, sim, né? Porque ainda nós não temos essa consciência, porque se a gente deixar, nós fazer um cara absurdo. É o que a Ana sempre comenta, eu sempre falo, é que nem o exemplo do cinto de segurança. Né? Nós precisamos criar uma lei para usar cinto de segurança, nós precisamos criar uma lei para ter velocidade máxima no carro. Quando na verdade principalmente do cinto de segurança, eu estou me colocando em risco sem o cinto de segurança. Né? Olha o absurdo que nós chegamos, nós precisamos criar. O homem precisa criar uma lei para me proteger de mim mesmo. Né? Da velocidade que eu usei exemplo, é você coloca em risco o outro. Mas o cinto de segurança, eu criei uma lei para me obrigar a me proteger. Quer dizer, as pessoas precisavam ter consciência de qualquer maneira. Não precisava ter uma lei para usar o cinto. Não, e nem ao limite de velocidade. Mas eu falo assim, o limite de velocidade ainda você coloca o outro em risco. Mas o do cinto... A gente tem um caso, não vou entrar em detalhes, mas a gente tem um caso muito sério da família, que por causa do cinto, não foi nem de velocidade, não foi nada, foi um acidente bobo, mas por causa da falta do cinto de segurança, assim, que ocasionou com essa pessoa, foi tão grave, mas tão grave, que se ela tivesse com o cinto de segurança, gente, não tinha acontecido absolutamente nada. E aí, é o que a Alexandra está falando, vem um homem e coloca uma lei. Assim é falar no celular dirigindo, porque a gente coloca nossa vida na vida dos outros. Eu acho que para mim chama muita atenção o do cinto por isso, gente. Cadeirinha de criança. Eu preciso criar, então, tudo isso nós estamos falando de terceiro. A do cinto, para mim, é o melhor exemplo, porque eu preciso criar uma lei para me proteger de mim mesmo. Todas as outras a gente está tentando para diminuir o risco de colocar o outro em risco, que nem a lei de sacrifício animal, quer dizer. Hoje nós temos, e o Wagner está falando de novo, né? Somos imperfeitos, por isso precisamos de tanta lei. Exatamente, Wagner. Claro que nós precisamos de conscientização de vários aspectos, né? Mas como nós ainda estamos nesse padrão de tanta imperfeição e ainda de tão baixa evolução moral, nós precisamos ainda que nós tenhamos limites, porque é o que nós estamos falando, se não tivéssemos essas leis, imagina o tamanho dos estragos que a gente ainda está fazendo. Eu sempre falo com o Gabriel, eu acho que sem leis, a humanidade é comparada a um carro sem freio na descida, né? Ia ser um desastre atrás do outro, porque muita gente não tem consciência. A lei de usar o capacete, que é para a própria segurança da pessoa que anda de moto, precisou de tanta briga para que isso... A Márcia, infelizmente tem pessoas que possuem necessidade de uma crença e doutrina mais limitante. Enfim, temos que pôr o não para atingir o nosso direito do outro. O homem tem livre-arbítrio de esperar. Gente, sim, o que eu acho importante dessa questão é em relação a isso, e lembra que a pergunta que ele está falando é em relação a se eu interferir na crença capaz de causar participação na sociedade, se isso vai atentar contra a liberdade de consciência. Nós estamos falando de liberdade de consciência.
E aqui ele fala que prejuízo, né, que acarrete qualquer prejuízo a terceiros, né? Muita gente que não é atentar contra a liberdade, a pessoa está prejudicando terceiros. Não, e agora eu acho que o exemplo é esse. A minha consciência não vai alterar. A minha crença, você não consegue saber se eu mudei ou não. É isso que ele está tentando dizer. Eu posso interferir, por exemplo, nessa crença. O exemplo da Cláudia eu acho que é o mais claro para a gente. Eu posso interferir na sua crença de você não mais sacrificar animal. Então nós criamos uma lei que você não pode mais fazer isso. Certo? Mas a minha crença, a minha liberdade de consciência, eu continuo acreditando que se eu sacrificar um animal, eu vou obter um resultado. Eu vou fazer escondido, eu vou cortar o cabelo da galinha e pôr na encruzilhada, enfim. Então a minha liberdade, a pergunta dele é essa, se eu interfiro. Eu crio determinada coisa, eu acho que esse exemplo da Cláudia fica muito claro nesse sentido. É exatamente isso, sacrifício de animal. Eu posso matar um animal para fazer oferenda, por exemplo, hoje? Não posso mais. Mas se eu acredito você sabe se o fato dele ser proibido alterou a consciência dele, a liberdade dele pensar assim? Não. E aí o Wagner falou, essa consciência, quem tem acesso é só a espiritualidade maior, que sabe realmente o que eu estou sentindo e acreditando naquele momento. Né? A Márcia está falando, infelizmente, acho que aqui no Brasil tem um exagero de leis, da mulher, lei do idoso, lei da criança, lei do animal, lei. Sei, Márcia, tem um exagero de lei, mas a gente precisa de lei. Então, Márcia, na verdade, é um exagero por causa da nossa infantilidade moral, né, Márcia? Mesmo assim, a gente para na vaga do idoso quando está com pressa, para na vaga do deficiente quando está com pressa, apesar de um monte de lei. Não, mas a gente ainda tem a lei, a gente vai fazer muito. É que ainda nós precisamos dessas leis que limitem as nossas atitudes equivocadas, infelizmente. O Wagner está no comentário, que aí vai dar um pano para a manga de uma hora. Uma coisa eu não entendo, algumas mulheres querem o direito ao aborto, mas existem tantos métodos contraceptivos masculinos e femininos. Isso dá um seminário. Mas nós vamos falar mais disso. A primeira quinta de fevereiro, não lembro se é 1 ou 2 de fevereiro, mas é a primeira quinta-feira de fevereiro, nós vamos ter o Marco Milani, que tem um estudo muito bacana, baseado, vou repetir, antes das brigas. Baseado no que a doutrina espírita nos diz, ele vai nos trazer o tema do aborto. O tema do aborto. A lei do aborto é uma questão de Senado, e nós estamos enrolados, Senado, deputado, juiz, promotor. Então a nossa discussão é em relação à doutrina espírita. O que a doutrina espírita nos diz em relação ao aborto? Muitas pessoas já vão questionar em relação ao livre-arbítrio. O livre-arbítrio existe, nós defendemos e acreditamos, aliás, é uma conquista nossa, não é uma questão de acreditar ou não. Mas junto com o livre-arbítrio existe a mesma lei que nós adoramos falar para os outros e esquecemos. Causa e efeito, consequências em relação às escolhas que fazemos. Mas isso é papo para o Marco Milani falar com a gente. Então, em relação a isso, né? Nós não vamos discutir de novo. Eu falei para ele que não é esse o objetivo, nós discutimos lei, porque nós não temos nem o conhecimento nem a capacidade. Que nós vamos discutir várias vezes esse ano, como tema dos animais, né? Como a Valéria falou, uma vida vale mais. Nós vamos discutir o que a doutrina espírita diz a respeito de se tirar uma vida. Que para nós, o que a doutrina espírita nos diz, é uma vida. A Lourdes Melo está falando dia 4, a primeira quinta. Obrigado, Lourdes. Aliás, Lourdes, parabéns, né? Seu aniversário hoje. Oh, parabéns. Lourdes Melo, se eu não me engano, é seu aniversário hoje, mas não tem aquela opção de comentar na sua página, por isso que eu não coloquei. Maria Aparecida também está falando. Olá, gente bonita, mais uma vez aqui estamos, obrigado. Então, Wagner, aí a gente vai conversar sobre isso bastante. A Valnete que passou, a Valnete, a gente era enfermeira, né? Ela falou que ela usa o cinto de segurança até quando ela está na ambulância com o paciente na parte de trás. E ainda é criticada pelos amigos por usar o cinto de segurança. Você vê, né? A gente é criticada por fazer o certo. O certo é, Valnete, continue usando. Wagner, beleza? Tudo isso, mas só não vou continuar o assunto, porque senão realmente nós vamos até 00:30, mais ou menos, só falando disso. Mas eu quero falar que a gente vai falar várias vezes esse ano sobre esse tema. Acho necessário, do mesmo jeito que eu falei ontem para o Lucas.
Eu acho que nós temos que falar mais vezes do tema que o Lucas falou ontem, nós temos que falar mais vezes do aborto, nós temos que falar mais vezes do suicídio, não só em setembro, nós temos que falar mais vezes e mais vezes de várias coisas, do direito do homossexual, do direito da mulher, como o Lucas comentou ontem. Eu acho que são temas que muitas casas, muitos espíritas, muitos dirigentes não gostam, porque são temas espinhosos, e o que eu falei depois que terminou a palestra com o Lucas ontem, é que tomara que os grandes nomes da doutrina espírita, os grandes palestrantes, falassem mais abertamente de qual é a posição da doutrina espírita em relação a esses assuntos, porque eles têm um alcance muito maior. E às vezes a opinião deles, ou a posição deles, trariam uma posição, um esclarecimento e um convencimento, às vezes, maior. Ah, é 2 de março, aniversário, foi colocado errado? Não, mas já está dado parabéns. A gente, 2 de março, a gente... Então nós acreditamos muito nisso, falei para o Lucas ontem. Como seria bom, de repente, o Haroldo Dutra falar sobre os animais e a doutrina espírita. Como seria bom o Haroldo Dutra falar mais de aborto e doutrina espírita, né? Que são pessoas, o Divaldo, o Rossano, todos esses grandes palestrantes. Que bons esses grandes nomes que têm uma quantidade de visibilidade enorme que falassem desses temas. E nós pequenininhos nós vamos falar bastante desses temas, porque nós achamos que é extremamente importante. Aí sim, a galera do dia colocou no grupo em termos de conscientização, de que a gente traga esses temas à baila, que a gente discuta, que a gente tente entender, como nós falamos dos animais, né? Que a gente entenda o que a doutrina espírita fala a esse respeito, né? E que nós não fiquemos na superficialidade ou de opiniões ou do que achamos. E mais do que isso, como eu disse ontem, no tema do Lucas, aproveitando, de que isso traga reflexões para todos, para quem come carne e para quem não come. Que faça, como a Ana falou, para eu me sentir incomodada, como muita gente falou, que o tema do aborto me faça questionar, me faça sentir incomodada, que a questão do suicídio me faça refletir, me faça questionar. Esse é o grande objetivo, que nós conversemos sobre esses assuntos e o que a doutrina espírita diz disso, né? Não é a opinião do Alexandre, não é da Ana, não é da Cláudia, não é do Wagner, não é do Edmilson, não é do Lucas, né? O Gervásio está falando, não concordei com você para a nota de repúdio, mas é um direito que eu entendo, a situação é triste mesmo. Não, Gervásio, mas a nota de repúdio que eu disse é repúdio meu. Eu não vou colocar a nota de repúdio em lugar nenhum, nem na página do Amigos do Bem, nem na minha. O que eu estou falando em repúdio é que eu repugno esse tipo de ação. Não é nota de repúdio que nem você imaginou, não. É o que você falou, você não concordou, eu também não. A Márcia está falando, será que esses temas polêmicos lá para o Panteira é bom para a imagem do palestrante? Márcia, é isso que eu estou... É o meu questionamento. É que eu acho que essas pessoas, elas não estão para vender a imagem. Quando eu faço palestra, eu não tento vender a imagem do Alexandre. Eu tento expor o que a doutrina espírita diz sobre aquele determinado assunto, né? E como ontem, por exemplo, é um assunto extremamente espinhoso mesmo, gente. Tem muita gente que, pelo fato de comer carne, fica incomodado de que fale sobre esse assunto. E acho que nós temos que falar sobre todos os assuntos, de maneira clara, e o que a doutrina nos diz desses assuntos. E quando eu falo que esses grandes nomes teriam uma visibilidade maior, é nesse sentido. Não sei se arranharia a imagem. Eu acho que a preocupação deles não deveria ser essa. Como não é de ninguém, né? Nós temos que expor o que a doutrina espírita nos diz a respeito de todos os temas. A Cláudia começou a falar da palestra do Lucas ontem falando justamente disso. Que o Lucas começou a explanação dele falando que a doutrina espírita nos responde praticamente tudo que nós quisermos. Então, dentro da doutrina espírita, nós temos as considerações a respeito do aborto, dos animais, do suicídio, do feminismo, do homossexualismo. Então, que usemos isso para esclarecimento de quem quer o entendimento da doutrina. Gente. Eu só queria deixar um ponto que eu acho claro, que a doutrina espírita tem, sim, claramente tudo isso como resposta. Mas isso não quer dizer que nós deixamos de acolher as pessoas que fizeram esse erro no passado. O acolhimento tem que ser carinhoso e o entendimento, mas o que é certo, o que é errado, é errado. Né? Lógico, a Ana está falando disso em relação a... Porque não dá impressão que a gente está julgando, sou contra, e não é um julgar. É a pessoa que, infelizmente,
pode me julgar por um motivo, não somos nós que vamos julgar, não é isso. A gente tem que acolher essa pessoa, ouvir essa pessoa, tentar amenizar a dor dessa pessoa por esse arrependimento, ou enfim. O acolhimento, ele tem que ser em todo o âmbito. Não somos ninguém para julgar. Nós falamos, nós acolhemos, e o Espírito tem uma vantagem, nós acolhemos suicida, é a mesma situação. Então não é uma questão. Quando nós porque... posicionamos a doutrina, gente, o que ela está tentando dizer talvez seja isso. O que a doutrina nos diz de certo e errado, não quer dizer julgamento. Que eu vou julgar o outro. Não é um julgamento que a doutrina está dizendo, é um esclarecimento e é um posicionamento do que os espíritos superiores nos disseram. Nós gostando ou não, nós concordando ou não, é um direito que nós temos, mas a doutrina nos traz essas informações. E não é uma questão, o que a Ana está tentando dizer nesse sentido. Não é porque a doutrina de repente vai falar que é contra o aborto, de que nós não vamos acolher com carinho quem resolveu cometer um aborto. E aí, no atendimento fraterno desse, você pode mostrar para essa pessoa que ela tem uma vida toda, às vezes encarnada ainda, para reparar isso de uma outra forma. Sim. Não cabe ninguém julgar. Exatamente. A gente tem que acolher, de qualquer maneira, o acolhimento, o ombro. É isso, senão dá a impressão que a gente, nossa, a pessoa que fez e cometeu esse ato não pode falar com a gente porque a gente é completamente contra. Não é isso. Não é isso. Vamos lá? 841, gente. Para respeitar a liberdade de consciência, dever-se-á deixar que se propaguem doutrinas perniciosas, ou poder-se-á, sem atentar contra aquela liberdade, procurar trazer ao caminho da verdade os que se transviarem, obedecendo a falsos princípios? Certamente que podeis, e até deveis, mas ensinai a exemplo de Jesus, servindo-vos da brandura e da persuasão, e não da força. O que seria pior do que a crença daquele a quem desejaríeis convencer? Se alguma coisa se pode impor, é o bem e a fraternidade. Mas não cremos que o melhor meio de fazê-los admitido seja obrar com violência. A convicção não se impõe. Deixa eu só fazer 2 comentários antes de vocês entrarem aqui, que eu vi algumas pessoas comentando. O Gervásio fez um comentário muito bacana. Obrigado, Gervásio. Aliás, ajuda demais sempre, né? Para mim não existe termo polêmico. A doutrina espírita esclarece essas situações. Perfeito, Gervásio. A Márcia está falando, só para a gente fechar aquele assunto, tá? Antes da Cláudia alimentar. Infelizmente, os grandes palestrantes hoje, até pelo afastamento das massas, acabam não se posicionar para evitar polêmica. O Acácio, o Edilson também. Aliás, o Acácio está sumindo desde ontem, gente. Alguém sabe dele? O Edilson está falando, quem precisa se preocupar com imagens e artistas e temas assim, polêmicos tem que ser exposto mesmo na doutrina espírita. É por aí, Edilson. Opa! Parabéns, Wagner. Boa notícia, Wagner. Pessoal, farei o impossível acompanhado. Meu irmão me avisou agora que passei no vestibular. Farei minha segunda faculdade aos 50 anos e o curso será à noite. Extremamente desculpado o dia que você não estiver com a gente, mas aí assiste depois e faz seus comentários, porque nos ajuda demais. Mas, pô, Wagner, parabéns mesmo. Ficamos felizes com a notícia. Embora vá fazer muita falta, mas assim, que puder, entra na página, pode levar celular na faculdade, né? E aí você entra lá e fica comentando. Professor. Vamos lá. Olha, aquilo que a Ana acabou de falar sobre o aborto, eu acho que se encaixa aqui. A pessoa que fez não deve ser condenada. A gente tem que amparar a mesma coisa que ele, que eu acredito que eu tenho que amparar, que ele está numa doutrina errada, sim, que está fazendo coisas que não devem ser feitas. Não adianta eu julgar, não adianta obrigar. Eu tenho que mostrar para ele a palavra de Jesus. Levar o amor, levar o entendimento, levar a compreensão. Porque você bater de frente, você xingar, blasfemar, não vai resolver nada. Que é o mesmo caso, uma pessoa que fez o aborto. Não adianta eu julgar, condenar, xingar, humilhar.
Vai piorar a situação. vai piorar a situação. Não, eu não tenho direito de julgar, gente. E Eu ninguém vou partir tem. do primeiro, sempre partir desse Não. princípio. Eu não tenho direito de julgar e nem em nome da doutrina julgar. Nada. Não, gente, é o que ele está dizendo aqui. Ajudar. Jesus não julgou, Deus não julga. Então, vamos. Quem somos nós, né? Então, De repente a gente não erra daquela forma, a gente está errando Em de outras outra. mil diferentes e muito piores. Então, a mesma coisa que quem somos nós para julgar, né? A Mas se a crença gente do- vê que tem alguma coisa errada, que não está dentro, que está prejudicando alguém, né? Vamos usar uma forma branda de tentar, né? Fazer aquela pessoa enxergar o caminho do bem, mas não pela força a gente não consegue nada. a pergunta dele é muito assim, ó, para respeitar a liberdade de consciência, falando de liberdade de consciência, dever-se-á deixar que se propaguem doutrinas perniciosas, quer dizer, doutrinas que fazem mal a terceiros, né? Ou poder-se-á, assim, atentar contra aquela liberdade, procurar trazer ao caminho da verdade, que se transviar obedecendo a falsos princípios, quer dizer, fora da lei divina, enfim. Quer dizer, não adianta você... E aí a resposta de Kardec, a violência não leva a nada. Como a Cláudia falou, na verdade, estou só repetindo muito o que a Cláudia falou. A violência não leva a nada, a condenação não leva a nada. O que eu tenho que fazer é tentar mostrar, exemplificando o que Jesus fez. Aliás, sempre o exemplo de Jesus é mais fácil para você conversar com qualquer pessoa. O exemplo que ele deixou. Porque ele não falou, né? Ele fez, na verdade. Né? Ele sempre tinha uma palavra, nunca de julgar, ele sempre, quando praticava através da manipulação de fluidos, conseguia ajudar as pessoas com suas dores físicas, ele falava, vai, não pegues mais. Ele nunca chegou e falou, olha, ele está assim, ó, porque ele faz isso. Quer dizer, ele sempre mostrou como exemplo como a gente devia fazer. E é dessa maneira que a gente devia agir com as pessoas em todos os sentidos. Né? A Josiane fez um comentário aqui, ó. Nem sendo exemplo poderíamos julgar, pois nem o mestre, por sua perfeição, fez julgamentos. A Beth está falando que o que ela falou antes é acolher o que Jesus fazia. O Wagner está agradecendo, está falando que eu super feliz e nós também, viu, Wagner? Olha. Qual faculdade, Wagner? Fala aí que curso que é que vai fazer aí. E outro, hein? Não sei se pode raspar a cabeça ainda, não sei, mas pode ser. Vai participar do trote. Trote. Gente, nessa questão, olha, e a resposta dos Espíritos para nós começa, né, tudo isso que ela da pergunta, certamente que podeis e até deveis. Então, ó, a resposta dos Espíritos começa, estamos esquecendo do começo. Certamente que podeis e até deveis. Aí vem o mais dos Espíritos para nós, né, para a gente se colocar no nosso lugar. Mas ensinai o exemplo de Jesus, servindo-vos da brandura e da persuasão e não da força. Eu sempre uso o exemplo que é pesado, as pessoas sempre sabem que eu uso os exemplos mais duros, no seguinte aspecto. Quando nós, por exemplo, espíritas ou católicos, nós olhamos para crenças que ainda são muito distantes de nós, né? Do muçulmano, ainda de algumas crenças ainda extremamente extremistas, ou quando nós olhamos um homem-bomba, nós olhamos o primeiro julgamento, não é uma observação, nós já julgamos, falamos assim, ó, que absurdo! Nós já julgamos, isso não é comentário, nós julgamos. Como é que pode alguém acreditar que vai ver Deus se matando? Nós já julgamos. Isso é julgamento, gente. Isso é julgamento. Quando eu julgo, voltando de novo, que o outro ainda come carne, e eu faço um julgamento de que ele está igual, eu estou julgando. E o que ele nos oferece, por isso que eu achei fantástico, voltando de novo ao exemplo que a gente sempre usa das palestras, do Lucas ontem falando, o que o Lucas fez ontem? Isso daqui, ó. Mas ensinar, exemplo de Jesus, servindo-vos da brandura e da persuasão. Então, através dos meus comportamentos, dos meus exemplos, das minhas palavras, do meu entendimento, eu posso de repente mudar a opinião da Cláudia a respeito de uma coisa que talvez ela esteja equivocada.
Talvez ela esteja equivocada. Na minha visão, ela está equivocada. Mas normalmente a primeira coisa, por isso a resposta deles, a primeira coisa que nós fazemos, quando é contrária ao que nós acreditamos, nós já julgamos de cara. E nós falamos isso do outro, né? O católico julga que nós temos coisa do demônio, que nós não estamos tudo errado, nós falamos que é um absurdo os dogmas da igreja, então nós vivemos julgando. E aí a Ana até frisou do doutrina perniciosa. Quando tem alguma coisa muito equivocada, o que eles nos respondem? Se nós devemos interferir? Certamente que podeis interferir, até deveis, mas não da maneira com que normalmente a gente faz, que é julgando, que é menosprezando, que é simplesmente, como não é a mesma crença nossa, nós simplesmente achamos que aquilo é um absurdo. Como eu sempre digo, gente, como muita gente acha um absurdo as nossas convicções, do que nós acreditamos na doutrina espírita. Nós achamos absurdo o que se mata lá, e eles acham absurdo nós acreditarmos em reencarnação. Quem está certo? Para nós. É nesse sentido que ele está falando, de respeitar a liberdade de consciência. A liberdade de consciência de quem comete esse ato é íntima. A Cláudia comentou na primeira pergunta. Ele pode não mais se matar, porque de repente a lei no país, mas a consciência dele continua sendo aquela. E a Ana fez um outro comentário depois. Na primeira oportunidade que ele tiver, talvez ele vá fazer. Por quê? Porque a minha é o meu íntimo. É o que eu acredito ainda. É nesse sentido. Deixa eu só fazer um comentário. O Gervásio fez um comentário bacana só de novo. Só Wagner Fatec. Parabéns, Wagner. É Fatec, eu vi aqui. Eletrônica automativa, né? Obrigado. Parabéns, Wagner. O Gervásio está falando aqui. Eu falei um dia desse com um católico e ele disse que o coronavírus é um castigo de Deus. Olha, Gervásio, eu não lembro, não sei se você vai lembrar no começo, quando a gente começou quando a gente paralisou as atividades presenciais, eu sempre falo que, como não é coincidência, acho que na segunda semana que nós paralisamos as atividades presenciais, o estudo caiu. Na primeira semana nós fizemos, já estava nesse tema, na lei de destruição, e nós, na outra semana, na segunda semana de paralisação, nós entramos nos flagelos destruidores. Não sei se vocês lembram disso, em março do ano passado. E não foi, Gervásio, não. Muitos católicos e outras denominações religiosas têm falado isso. Mas eu vou te dar uma triste notícia, não sei se você acompanhou. Muitos médiuns famosos e espíritas vieram com mensagens desse tipo. Muitos médiuns famosos vieram com mensagens apocalípticas. E se você trocasse algumas palavras que são do vocabulário espírita e falasse que estava lá no Apocalipse, na Bíblia, nós interpretaríamos daquela maneira. Ainda nós somos muito assim, né? Nós ainda somos muito apegados a isso. Nós ainda, mesmo o espírita ainda tem essa ideia. Nós ainda temos um medo pavoroso do umbral, porque todo mundo ainda fala assim, nosso umbral nosso é igual ao inferno. Nós ainda vivemos de fantasias desnecessárias, porque a doutrina espírita nos oferece. A doutrina espírita é o contrário de tudo que nós vemos até hoje. A doutrina espírita é libertadora e não condenadora. A doutrina espírita nos liberta, a doutrina espírita nos oferece uma liberdade que as outras religiões talvez não nos ofereçam. Então esses medos que nós carregamos de inferno, não tem inferno, é o umbral, o inferno do espírito é o umbral. Nós continuamos com a imagem distorcida do que a espiritualidade nos oferece. Nós ainda temos a imagem distorcida de um Deus que ainda quer que a gente sofra para pagar o que a gente ainda cometeu de equívoco. Márcio usou um comentário muito bacana. Você quer ler? Olha, tá vendo? Temos muitos irmãos que necessitam da crença limitadora para inclusive viver melhor em sociedade. Exemplo de sou alcoólatra, geralmente vou por uma doutrina que proíbe bebida totalmente para frear bruscamente meus instintos. Exatamente, Márcia, a gente vê às vezes doutrinas ou religiões que têm falsos princípios, fazem às vezes mal para terceiros, né?
são perniciosas em algum sentido, mas em outros elas resgatam pessoas. Então é muito complicado a gente julgar. Você fez um ótimo comentário. Perfeito, mas... Gente, vamos lá, 842, nós vamos conseguir hoje, hein? Achei que não fosse. Como todas as doutrinas alimentam a pretensão de ser a expressão única da verdade, por que indícios se poderá reconhecer a que tem o direito de se apresentar como tal? Será aquela que mais homens de bem e menos hipócritas fizer, isto é, pela prática da lei de amor e de caridade, na sua maior pureza e na sua mais ampla aplicação. Esse o sinal por que reconhecereis que uma doutrina é boa, visto que toda doutrina que tiver por efeito semear a desunião e estabelecer uma linha de separação entre os filhos de Deus, não pode deixar de ser falsa e perniciosa. Vamos lá. Nós já fizemos uma parecida com essa, que acho que eu dei uma olhadinha em 838. A doutrina, gente, ela tem que praticar o bem, amor ao próximo, a caridade, e ela mostra sinais para mim que ela é boa quando a pessoa que está indo lá faz o bem, pratica o bem, ou de uma forma ou de outra, pode ser material, ou pode ser uma palavra amiga, tratar as pessoas com educação, com respeito. Só que aquela doutrina que faz aquela separação, vou dar um exemplo, rico e o pobre, como eu já disse, que eu estava na missa, entrou o mendigo e tiraram ele. Eu jurei que eu não ia mais, eu não fui. Então, isso é fazer separação. Então, ao meu modo de ver, a minha concepção que eu tenho dentro do meu espírito é que isso não é bom para mim, não tem que ter separação. Ele é meu irmão, assim como uma pessoa que tivesse engravatado lá. Da mesma forma. Então, eu não estou dizendo que é católica, é um exemplo que eu estou usando. Mas, a partir do momento, se uma religião proibir a entrada de um homossexual, de um negro, de um mendigo dentro daquela instituição, que ela está segregando, ela está separando, para mim ela não é boa, porque ela está praticando a desunião. Não sei se eu entendi, mas é isso, né? Ele começa aqui, ó, como todas as doutrinas alimentam a pretensão, né? Como a gente é pretensioso, o ser humano é pretensioso, cada uma quer ser aqui. E outra, lembrando que Jesus não fundou igreja nenhuma, né? Eu já perguntei isso para a religião de Cristo, só ninguém me respondeu até hoje. Ele não fundou uma religião, assim, ele não fundou uma... A gente fala, quando eu falo que eu sou espírita, as pessoas ficam meio com o pé atrás. E quando eu falo que eu sou cristão, elas ficam horrorizadas. Como você é cristã se você é espírita? Ué? Né? O católico é cristão, o evangélico é cristão, enfim. Cristão é aquele que acredita no Cristo. E Cristo não veio aqui para disseminar, para dividir ninguém, muito pelo contrário, ele veio tentar trazer a todos, com todas as diferenças da sociedade da época que tinham, ele trouxe de uma maneira única uma palavra para a mulher que estava no poço, não podia chegar perto, para outra que era prostituta, enfim, para outras pessoas que tinham problemas. Cristo nunca fez discriminação nenhuma, então ele nunca fundou nenhuma religião e disse que aquilo era a religião que Deus mandou ele fundar. A religião do Cristo foi sempre a caridade e o amor ao próximo. Sempre foi. E acredito que esse será um dia, eu tenho muita fé ao futuro de todas as religiões, né? O único objetivo de caridade e amor ao próximo. O Wagner está colocando aqui, tudo muda com o tempo, tudo se transforma, tudo é transitório, tudo está em evolução, tudo está sobre a Deus. O Edmilson está fazendo um comentário mais contundente. Vou ser sincero, se não existisse o Espiritismo, não teria nenhuma religião. Com todos os respeitos, as outras não esclarecem nada. O Joseph está falando sem caridade não tem salvação. Gente, assim, ó. Só para teve uma época que a igreja fazia a missa em latim. Alguém aqui entendia alguma coisa? Eu só falava. Não, qual era a ligação que você tinha íntima com o Pai ou com Jesus? Pode ser que tinha uma vibração boa, pode ser um ambiente que estava ali, todo mundo bem intencionado, mas assim,
não esclarecia nada, será que todo mundo falava latim? Gente, eu vou pegar uma pergunta primeiro. E ele faz uma pergunta e ele estava criando uma doutrina. Né? Como todas as doutrinas alimentam a pretensão de ser a expressão única da verdade, por que indícios se poderá reconhecer a que tem o direito de se apresentar como tal? E eu acho que os espíritos pegaram leve. Eu, se fosse os espíritos estivessem lá junto, eu ia falar que não ia ser nenhuma. Né? Como eu não sou tão evoluído como eles são bonzinhos. Será aquela que mais homens de bem e menos hipócritas fizeram? A mesma coisa nesse sentido. E aí, assim, Edmilson, eu vou muito no seu lado também. Acho que se não tivesse outro espírito, eu seria um ateu, provavelmente. Não só por não acreditar nas outras, não esclarecer as outras, mas vai de novo no comentário da Cláudia no começo do que o Lucas falou ontem. A doutrina espírita consegue não só me esclarecer as minhas dúvidas, mas me orientar qual é o caminho a seguir para ser um homem de bem. Que eu ainda não consigo, estou muito distante, sem dúvida nenhuma. Mas é uma das poucas, ou a única que eu conheço, e aí vai, lógico, puxando a brasa para o nosso lado, que me dá essas orientações além do que já foi o exemplo que nós temos a ser seguido como guia e modelo, que foi Jesus. Né? Se nós tivéssemos só esse exemplo, como a gente já está estudando e tem feito o Sermão do Monte, e se não quiser pegar o Sermão do Monte, todas as outras passagens de Jesus aqui para nós como ensinamento e prática, já estaria resolvido. Então, na verdade, nós não precisaríamos nem do catolicismo, como a Ana falou, e aí nós, na verdade, nós foi empurrado goela abaixo de muita gente, durante muito tempo, de que a Igreja Católica se apossou do cristianismo. A Igreja Católica tomou posse de Jesus como a representante de Deus na Terra. Então, por isso que muitas pessoas se espantam quando você se diz cristão, ou que eu acredito em Cristo, acredito em Jesus, muitos ainda nesse sentido. Então, e para nós também serve esse questionamento. Né? Para nós também serve esse questionamento. Será aquela que mais homens de bem e menos hipócritas fizeram? Então, eles não responderam para Kardec aqui na 842 o que Kardec talvez quisesse escutar. Eles poderiam ter escrito aqui, será o Espiritismo. Ele não estava criando a doutrina espírita? Eles não tinham convicção que a doutrina espírita era o futuro, talvez, os conceitos, né? Vou repetir isso para que a gente não se equivoque. Os princípios que a doutrina espírita apresenta serão o futuro das religiões, porque os princípios são regidos pelas leis divinas e isso não vai mudar. É isso que eles quiseram dizer quando falou que vai ser o futuro das religiões. Não o Espiritismo. O que a doutrina espírita nos apresenta. E quando ele fala isso, será aquela que mais homem de bem e menos hipócritas fizer, eles não disseram para nós, será o Espiritismo. Porque dentro da doutrina espírita nós não... Será que nós estamos fazendo a maior quantidade de homens de bem e menos hipócritas do que as outras religiões? Esses questionamentos que nós temos que ter, gente. Seria muito simples se nós fôssemos bater no peito, por isso eu tenho tanta certeza de que a doutrina espírita me orienta da melhor maneira possível, se fosse uma ideia, uma religião, uma crença criada como várias as outras, com interesses humanos, eles teriam respondido aqui para Kardec, o Espiritismo, a doutrina espírita. E eles não responderam isso. Eles nos responderam, será aquela que mais homens de bem e menos hipócritas fizeram? Eu acho que será aquela que eu mais fizer e menos falar, quando for mais exemplo. Aquelas que fizerem a maior quantidade de homens de bem. Quem não sabe o que é homem de bem é a definição do Evangelho. Porque é complicado você falar, eu sou espírita e não ser exemplo, eu sou católico e não ser exemplo, a gente tem que ser exemplo. Não, e você pode falar o que você quiser, a resposta deles para nós, para mim fica muito claro, gente, 842. Se fosse
uma crença, uma religião, alguma coisa criada por nós, se eu estivesse criando a religião, eu ia escrever aqui ó, embaixo do 842, o Espiritismo, a doutrina espírita. Por quê? Nós estamos fazendo isso junto. Mas não foi isso que os Espíritos responderam para nós. Eles responderam para nós que será aquela que mais homens de bem e menos hipócritas fizeram. O que ele está dizendo que menos hipócritas fizeram? O que ela tentou dizer agora. Aquele que não vai falar uma coisa, professar uma coisa e fazer outra. De que ele vai fazer a caridade porque ele realmente acredita e não para aparecer. Que ele não vai mais comer carne, não é porque está na moda, mas é porque realmente ele entendeu que aquilo no processo evolutivo dele vai ser uma coisa natural que todos vão passar. O que, como nós falamos agora, o que vai fazer palestra e divulgar a doutrina espírita, porque acredita que as pessoas que estão ouvindo e aquilo que ele está falando, que a doutrina nos diz, vai fazer bem e vai fazer com que o outro melhore moralmente, porque ele melhorou. É essa a resposta dos Espíritos. Então a doutrina espírita é a melhor? Foi isso que Kardec quis perguntar. Todas alimentam a pretensão de ser a melhor. Qual tem o direito de falar que é a melhor? Aquela que mais homens de bem e menos hipócritas fizeram. Simples assim a resposta dos Espíritos para nós. Simples assim. Quando nós pararmos de arrumar desculpa, porque nós não vamos ao centro, porque nós não assistimos palestra, porque nós não vamos à missa. Eu não gosto daquele padre, não vou mais à missa. Eu não gosto daquele padre, não vou mais no centro. Você está procurando a sua evolução moral ou uma posição social? Eu vou repetir, gente, nós estamos com as atividades paralisadas desde março de 2020. E nós tínhamos 2 dias de atividades presenciais. As terças-feiras a palestra pública, que a gente já fazia a transmissão, e o estudo dos Espíritos, que nós também fazíamos a transmissão. Sabe de quem frequentava presencialmente, está online em todas essas atividades que nós aumentamos absurdamente? Mas, por exemplo, na terça e na quarta-feira, eu estou em pateta. E aí? Com o que eu estou preocupado? Então, quando eu vinha no presencial por quê? Esses questionamentos nós precisamos fazer. Quando eu assisto uma live, por que eu assisto uma live? Quando eu ia ao centro, era só para tomar o passe? Era porque a sociedade, socialmente, era interessante? Esses questionamentos nós precisamos entender. E é isso que eles estão nos falando no 842, gente. Isso, quando a gente estuda 840, todas as vezes que eu chego nessa questão, eu sempre me deparo com isso. Se fosse eu a espiritualidade, eu teria escrito aqui Espiritismo. Se eu tivesse o direito de escrever e pôr no papel, se eu fosse Kardec, eu tinha colocado aqui, no negrito desse tamanho, assim, doutrina espírita. Porque é isso que nós fazemos. Quando nos perguntam isso, nós falamos doutrina espírita. Quando nós não conseguimos cumprir nada do que a doutrina espírita nos diz. Quando nós ainda somos extremamente hipócritas. Quando nós arrumamos desculpas para 500 outras coisas. Que eu arrumo desculpa para não participar da atividade assistencial. Quando eu arrumo desculpa para não participar da atividade do centro. E muita gente vai se defender e falar, nossa, mas nós estamos no meio da pandemia. Como nós falamos agora há pouquinho, tem milhões de maneiras de eu ajudar o próximo. Tem milhões de maneiras de eu fazer a caridade. Eu ouvindo, em vez de fazer fofoca em WhatsApp, ouvindo uma pessoa que está precisando de uma palavra amiga. De um comentário que deixou, nós vamos falar disso agora, nós estávamos em quase 200 pessoas, estamos em 40, e essas 40 pessoas ficaram extremamente felizes com a notícia do Wagner ter falado que passou na faculdade. Isso é praticar o que vai fazer com que eu me leve a ser um homem de bem e menos hipócrita. É ficar feliz com a felicidade que às vezes é pouca, mas é extremamente importante para o outro. É essa prática, é isso o que eles estão nos dizendo. E vou repetir, nós espíritas só seremos
E isso o Lucas falou várias vezes ontem. Nós temos, aliás, coincidentemente, em várias palestras de vários amigos tem acontecido isso. Os meus apóstolos, os meus discípulos serão reconhecidos por muito se amarem. Sabe quem são os discípulos que ele estava falando? Não eram os 12. Somos todos nós. Todos nós que nos dizemos, como ela falou, cristãos. Eu acredito nele só porque eu acredito no crucifixo na igreja? Ou porque eu acredito porque eu leio o Evangelho e é lindo as mensagens? Ou porque eu acredito que essas atitudes que ele veio mostrar são o exemplo a ser seguido, pelo menos na tentativa? É isso que eles estão nos dizendo na 842. Por isso que eu digo que toda vez que eu me deparo com a 842, é um tapa na minha cara. Porque eu realmente, se eu fosse Kardec e não tivesse preocupado em falar a verdade e que fizesse com que a humanidade entendesse o que a espiritualidade está tentando nos mostrar, eu teria escrito aqui: doutrina espírita, meu caro. Nós não estamos construindo ela agora? Seria essa a resposta do 842. Mas como a espiritualidade tem conhecimento íntimo de tudo que eles já passaram para estar nos orientando, eles responderam que será aquela que mais homens de bem e menos hipócritas essa doutrina, ou essa religião, ou aquela religião fizer. Então será a doutrina espírita? Seremos nós. Se será a doutrina espírita, não sei. Realmente não sei. Quando nós vemos todos esses exemplos que nós temos citado aqui, são de dentro da doutrina espírita. Nós podemos dizer que está fazendo a maior quantidade de homens de bem e menos hipócrita do que as outras? Não sei. Não, porque não cabe julgar. Mas tenho minhas dúvidas. Então, façamos a nossa parte. Comecemos a mudar para entender o que eles estão falando. Para que quando nós dissermos que somos espíritas, e que somos cristãos e acreditamos em Jesus, que façamos isso não como hipócritas, falando só que nós acreditamos, mas que nós não seguimos, que nós não usamos a questão do ver Jesus. Nós ainda estamos no vemos Jesus. E são duas coisas, como nós estamos dizendo, completamente diferentes. Quando nós só olhamos, é uma coisa. Quando nós vimos e entendemos o que ele veio fazer, tentamos colocar em prática, aí nós estamos fazendo o que ele veio fazer, que é nos dar o exemplo. Gente, eu vou fazer só um comentário antes de fazer a oração final, lembrando que amanhã nós temos 7 horas de Evangelho no ar, mas eu vou fazer um comentário e falar dias que tem acontecido, a Ana já comentou também. O Face provavelmente tem derrubado as nossas transmissões, porque hoje aconteceu isso muito claramente. Nós estávamos em quase 180 pessoas e nós estamos acabando com 30 e pouco. E tem acontecido constantemente. Claro que ninguém aguenta a gente falando 1h30, mas isso tem acontecido com uma constância muito grande em quase todas as nossas transmissões. Então, para quem gosta das nossas atividades e tal, e puder, inclusive, durante às vezes a transmissão, ir compartilhando, ou dar uma entrada para a gente nos grupos que a gente compartilha, para ver se ainda está acontecendo, porque a Ana fez um comentário disso outro dia, acho que na educação infantil, ontem, outro dia também aconteceu, e hoje mais ainda. Claro que nós começamos com 180, que é aquele início e tal, mas é muito estranho essa disparidade, né? De 180 para a gente cair para 30, 40 pessoas, e isso tem acontecido com uma certa constância. Então, se vocês puderem, durante as transmissões das atividades, irem entrando e compartilhando novamente e tal, nós agradecemos, porque nós temos percebido isso já em várias, não só no estudo que é longo, mas em palestra, na educação infantil que é meia hora, começa com, semana passada, nós estávamos com 60 e terminou com 15, 17 pessoas, e assim, e a gente percebe pela quantidade de compartilhamento. A gente termina, eu falo para ela, a gente acaba com quase 300 compartilhamentos, e aí você, em alguns momentos tem essa mudança. Eu acredito. Bora para outra, na verdade. Estava lá com 70, e aí vem com 15. Eu não entendo. Então, mas está falando 170 compartilhamentos. E muitas vezes, semana passada, estão 270. Então, eu acho que o Face está derrubando, eu não sei se estão forçando ou aqueles pagos para compartilhar, não vamos pagar para produzir, né? Então, mas tem acontecido. Então, a gente pede assim, se vocês puderem nos ajudar nesse sentido,
entrar para ver se realmente está rolando, compartilhar de novo, que a gente não consegue durante a Direto, transmissão. vem lá, vá alavancar a sua, vem esses faça convites, não sei o quê, não sei o que, a gente não faz, baixa e tal. Agora veio diferente, baixa uma ferramenta e não sei o quê, e a gente não faz isso para alavancar nada, não é dinheiro com isso. Tá a bom? gente tem dinheiro para comprar a cesta básica, né, que a gente precisa não. Beleza, gente? Compartilhamento não fez. Não, mas é uma coisa que, se a gente estava com 180 pessoas, eram 180 pessoas interessadas na doutrina, nesse sentido que nós estamos. Na verdade, o que a gente quer saber assim, essas pessoas estão sendo bloqueadas, elas estão. Não, estão derrubando a transmissão, mas não sei o que está acontecendo, mas é estranho. Ou elas estão saindo, tudo bem, mas. Não, mas é estranho, o que tem acontecido não só no estudo, que é longo, mas o estudo, eu sempre digo, ao longo do tempo, o estudo sempre, nós tivemos uma quantidade de muita gente. O Edilson está falando, pode ser, Edilson, a internet também está sempre muito sobrecarregada, vai caindo. É verdade, tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, muita gente acessando, mas é estranho, porque tem acontecido de um tempinho para cá, que a gente tem recusado esses pagos, de olha, entra para multiplicar, para acessar, tanto para atingir tantos não sei o quê, ou você tem um vale não sei de quanto, então você tem que depositar tanto, você vai bater porque você ganhou. Então, como a gente não faz, eu acho que o Facebook está meio bravo com a gente. Então, vamos lá. Sou o Joaldo de Caruaru, Pernambuco. Muitas vezes só consigo assistir próximo do final, depois que chego do trabalho. Joaldo, bem-vindo, obrigado pelo carinho. Mas fica disponível no Face, tá? Daqui a pouquinho a gente... desculpa. Fica disponível no YouTube. Daqui a pouquinho, na hora que termina, eu posto no YouTube. E fica lá e tem todas as nossas lives, todas as palestras, todos os estudos, todos os bate-papos. Tá bom? Gente, então amanhã às 7 horas nós temos um convite do Evangelho no Lar. E às 7h30 da noite, não percam realmente, que nós vamos estar com o Guilherme Velho falando sobre os desafios da mediunidade. Nós vamos falar bastante da questão das cartas, do trabalho dele em descobrir se teve fraude, se não teve fraude, quem faz o trabalho sério, quem não está. Nós vamos conversar bastante disso com o Guilherme amanhã, tá bom? Cláudia, eu queria dar um recado da camiseta, faz tempo que eu não faço propaganda dos meninos da Casa de Fraternidade de Araraquara, que eles estão construindo uma sede grande para atender uma comunidade carente, não só voltada para o centro espírita, mas a comunidade vai ser aberta para toda a comunidade, alimentação, enfim, várias coisas, não só para quem é espírita. Então, camisetas da Perispírito, faz tempo que a gente não fala do Perispírito, a gente vivia sendo garoto propaganda. Hoje o Alexandre não está, mas raramente ele não está. Inclusive, quando a gente vai a algumas palestras e seminários, as pessoas falam que a gente parece 2 pares de vasos. Tem dia que a gente está com a camiseta do centro, aí no dia seguinte a gente está com a Perispírito. Então, vale a pena, são camisetas muito legais, divertidas. Eu estou com uma que eu ganhei da lei de Natal. E vocês vão ajudar uma instituição fantástica, um trabalho maravilhoso em Araraquara, tá? É Casa de Fraternidade, chama perispírito.org. É isso? É só entrar no Face, Perispírito, camisetaria. Camisetaria Perispírito. Tem uma melhor que a outra, uma mais divertida que a outra, um bom humor. Tem uma ótima aí que tem o Kardec com máscara, muito legal, tá? O Edmilson está falando, amanhã, uma hora depois do cantar, teremos o Evangelho no Lar. Rimou, meu amigo. Gente, até amanhã, a Ana Federação Final, nós aguardamos todos amanhã. Gratidão, Cláudia. Como a gente quer fazer oração? Gratidão a todos que estiveram conosco. Você tem a sua aguinha aí, por favor, coloque. Claro que conforme o estudo dessa água já está sendo fluidificado, a gente sempre fala, né? Espiritualidade não tem espaço nem tempo, estamos todos juntos em um só pensamento, no pensamento de nos melhorarmos assim nosso convívio com o próximo, com a humanidade em geral, né? Então, pedimos aí que mentalize Jesus, nosso Mestre querido. Falar de Jesus me emociona demais. Eu nem sei se eu tenho toda essa intimidade, mas eu me sinto muito íntima com esse amigo.
ele é um amigo tão querido para mim e eu gostaria que esse amor, esse sentimento de amizade chegasse, né, até vocês, né? Um amigo que nos entende e não passa a mão na cabeça da gente, não. Ele nos entende, ele nos levanta, mas ele está ali sempre para mostrar o caminho a ser seguido através da nossa consciência, através de tudo, durante todo o meu dia. Será que o que eu faço, se Jesus estivesse ali do meu lado, ele estaria aprovando? Então eu tenho esse Jesus muito próximo, isso é uma experiência minha, eu gosto de falar sobre isso porque ele me emociona demais. E Deus também, como Pai, como protetor. Então vamos com essa imagem de Jesus sempre fora da cruz, uma imagem de Jesus sorridente, uma imagem de Jesus com fé na humanidade, que nunca perdeu, que está aqui conosco. Que Jesus esteja com vocês, não só aqui, mas com vocês todos que estiveram conosco nos estudos. Visite os seus lares, que coloque junto com os seus trabalhadores espirituais, que ajudam Jesus a nos manter equilibrados neste planeta Terra de provas e expiações, onde Ele é o comandante, né? Ele está à frente de nós, que coloque a água, na sua água, o remédio necessário para a sua dor física, para a sua dor espiritual, para a sua dor da saudade da perda de um ente querido, para o restabelecimento de uma doença física, se assim for da vontade, se não para o seu entendimento por que passa por isso. Coloque sempre a sua vida nas mãos de Deus, do Pai e de Jesus, que você vai encontrar a resposta de não o porquê comigo, mas para que comigo. Então, gratidão a esse amigo, esse mestre amado, gratidão à espiritualidade amiga e companheira. E eu peço que nesse sentimento de amor e paz que estamos unidos, eflúvios de paz e de amor também cheguem aos nossos irmãozinhos de rua, que não tenha onde se abrigar ou não tenha fique em casa, que eles sejam mais protegidos e amparados pela espiritualidade. As pessoas que sofrem com as doenças internadas nos hospitais também, que seja colocado ali o remédio necessário, ou que a espiritualidade esteja presente em todos os cantos deste planeta, aliviando as dores da humanidade, juntos, nesse amor ao próximo. Gratidão mais uma vez pelo estudo de hoje, gratidão ao mentor espiritual desta casa de oração e a todos os trabalhadores desencarnados que acompanham nossos estudos e estiveram aqui com a gente, os desencarnados que vieram para o estudo, gratidão que sejam amparados e acolhidos na espiritualidade maior. E gratidão a todos que estiveram estudando e trocando essa energia salutar. Que Deus abençoe a todos e que assim seja. Assim seja. Gente, tem um recado que eu esqueci de tudo que eu falei. Quarta-feira que vem nós não teremos a transmissão do estudo. Como eu falei para vocês, que várias casas estão voltando às atividades presenciais, e eu fui um que, pelo tamanho da Verdade de Luz em Jaú, dentro com as medidas, né, de prevenção, os protocolos de saúde, eu fui um dos que incentivei o ano passado eles voltarem às atividades, e as palestras deles são de quarta. E o ano passado eu não consegui por causa do estudo. E eu tenho uma dívida e um carinho muito grande pelo Verdade de Luz. E uma amizade com vários trabalhadores, diretores, e eu não tive como escapar de fazer pelo menos uma palestra em cada semestre lá em Jaú, na quarta-feira, que eles estão fazendo presencial de domingo, eles estão fazendo sua transmissão, eu já marquei, vou participar de outras. Mas de presenciais me pediram muito, e eu tenho um carinho muito grande, então na quarta-feira que vem nós vamos fazer a palestra em Jaú e nós vamos transmitir a palestra na página do Domingos do Bem.
eu pedi para eles fazerem essa gentileza para que a gente não ficasse sem atividade, tá? Provavelmente o tema será a oração do horto de Jesus. Então na quarta-feira que vem, às 8 horas, meu horário do estudo, só que aí é 1 hora em vez de ser 1h30, nós não teremos estudo, mas nós faremos no horário do estudo a transmissão da palestra no Verdade Luz. Nós vamos divulgar esse vídeo, mas eu tinha esquecido completamente. Então quarta-feira que vem nós não vamos ter o estudo, mas vamos estar em Jaú fazendo a palestra presencial, e nós vamos transmitir na página Amigos do Bem para não ficar sem atividade aqui, tá bom? Gente, obrigado, até amanhã no Evangelho do Lar às 7 horas da manhã.